É um dos temas para análise com Bruno Faria Lopes, subdiretor do Económico. Boa tarde, Bruno, e muito Olá, boa obrigada tarde. pela tua presença. E a OCDE é, de facto, a primeira instituição internacional a prever um déficit abaixo dos 3% este ano em Portugal. Só a OCDE e o Governo é que acreditam nisto? Até agora sim, se bem que eu acho que estas coisas são sempre, enfim, quando vem de Bruxelas, cada relatório de Bruxelas que diz que vai ser 3,1 ou vai ser 3,2, todos os anos é assim. E todos os anos Bruxelas faz alguma pressão e desconta algumas medidas e mantém a pressão alta para que os governos de facto cumpram. E, portanto, todos os anos a Comissão diz sempre que de facto tudo o que está nos vários orçamentos não chega e todos os anos nós temos este filme. E quem é que te parece mais realista no meio disto tudo? Nos últimos anos, quem tem estado mais certo tem sido o Governo, que é de resto quem tem, enfim, quem tem mais informação e quem, por outro lado, também tem mais informação mesmo sobre folgas que existem no orçamento e quem tem, em última análise, o poder de decisão para, caso as coisas estejam a resvalar, poder corrigir, não é? E, portanto, o facto de ou seja, tudo isto para dizer, no fundo, que se o déficit for inferior a 3% este ano, não será, pelo menos para mim, uma grande surpresa. Mas a Comissão Europeia tem alertado para a probabilidade de forma a cumprir-se o déficit abaixo dos 3%, serem necessárias medidas adicionais. Sim, sim. Eu acho que a Comissão mantém essa pressão, tal como o Fundo Monetário Internacional, porque percebe que há uma série de medidas que ainda não saíram do papel e percebe que o esforço de consolidação em Portugal diminuiu muito este ano. Mas eu creio que há um lado propriamente mais político nisso do que técnico. E eu diria que em ano eleitoral seria um erro brutal desenhar o orçamento para esse ano com um risco significativo de ter que aplicar medidas extraordinárias no meio do ano ou ter que apertar mais. Portanto, já se esperava este abrandamento e parece que o Governo já contabilizou essa questão. Eu acho que o orçamento provavelmente, e aliás a própria Ministra até já fez algumas menções a isso, contém algumas válvulas de escape. De resto, o cenário macro tem evoluído favoravelmente face ao que estava lá inscrito e, portanto, eu diria que, apesar da pressão, o Governo tem boas possibilidades de conseguir acabar o ano com um déficit abaixo dos 3%, sendo que vamos ter aqui um momento de transição. Portanto, vamos ter as eleições em outubro. É possível que um novo governo venha dizer bem, mas isto está pior do que nós encontramos, aquela velha história, mas eu diria que mesmo assim, com as contas como elas estão neste momento, não me parece muito provável. Também é a primeira vez em década e meia que a OCDE põe Portugal a crescer acima da zona euro, mas também é só para este ano, porque depois no próximo diz que o crescimento vai ser abaixo da zona euro. Sim, e estamos a falar de ritmos baixos ainda, não é? Ou não baixos, mas muito moderados, pelo menos. Eu acho que estes relatórios levam sempre, enfim, nesta fase em que nós estamos, nós temos sempre notícias para copo meio cheio e para copo meio vazio. Eu acho que o que o relatório confirma é mais um que confirma isso, que nós neste momento estamos numa fase de retoma moderada, uma retoma moderada que está a levar a uma descida moderada também do dano social, que se chama o grande drama social do lado do chamado desemprego, e que está também a conseguir ser feita sem estragar quer o equilíbrio externo, quer, no fundo, as nossas contas públicas. E, portanto, esse lado é um lado relevante, de copo meio cheio, para quem quiser olhar para o lado mais otimista, e que deve ser notado. E, portanto, eu não iria tanto pela convergência com a União Europeia, porque acho que a União Europeia neste momento também cresce pouco, e eu iria pelo facto de nós estarmos a crescer e estarmos a conseguir reduzir aqui o que foi um fortíssimo dano que foi causado nestes últimos anos. No lado do copo meio vazio, que estes relatórios também têm sempre,
é que vê-se, e eu creio que o copo meio vazio, enfim, é estrutural e, portanto, desse lado é um pouco preocupante, é que se percebe que nós continuamos, no fundo, bastante frágeis, temos os nossos problemas estruturais de sempre, estamos enquadrados numa zona euro que cresce pouco, e o que se refere sempre é que há um potencial de crescimento que é baixo, e, portanto, o desafio está aqui em fazê-lo crescer para que se consiga perceber como é que se vai reduzir mais, no fundo, a taxa de desemprego, como é que se vai pagar melhores salários em Portugal, e isso permanece por responder. Como é que se vai garantir a sustentabilidade da segurança social? Portanto, todas essas questões permanecem por responder, ou pelo menos continuam a ser um grande desafio. E o que é uma coisa curiosa, por exemplo, aqui há dias estive numa conferência na Universidade Católica em que as intervenções que eram feitas podiam ter sido feitas em 2006, em 2003, em 2004. Portanto, nós, no fundo, depois deste grande abalo e depois das reformas feitas, etc., nós continuamos com, portanto, problemas estruturais persistentes e que demoram muito tempo a serem resolvidos. Continuamos com esses mesmos problemas, mas numa situação financeira em que, por um lado, podemos ter contas externas equilibradas e contas públicas também no rumo certo, mas, por outro lado, temos um fardo de dívida muitíssimo pesado. E esse é outro dos pontos para que a OCDE chama a atenção. E, portanto, quer dizer, e continuamos, no fundo, muito vulneráveis, não é, do ponto de vista externo, portanto, externo e interno, e, portanto, a OCDE, ou seja, nós, quando vemos estes relatórios, é sempre o mesmo. Portanto, eu creio que há um lado positivo e que reforça, enfim, do ponto de vista político, isto pode ser aproveitado de várias formas, não é? Nós pode ser aproveitado estamos em ano eleitoral, isto pode ser aproveitado dos dois lados. Eu creio que a visão mais equilibrada é ver isto no seu todo, não é? Nós saímos de uma fase bastante dura e é bom estarmos agora numa retoma moderada. E é bom que essa retoma moderada não esteja, pelo menos por enquanto, a estragar, portanto, contas externas ou a ser feita à custa de, portanto, despesa pública, não é? E, portanto, desse lado, eu creio que temos que valorizar isso. Simplesmente também convém não embandeirar a arco e dizer que tudo funcionou, tudo foi espetacular, que de facto o programa foi um sucesso e que agora vamos crescer daqui para a frente, porque não é isso que se perspectiva. E, portanto, os desafios continuam essencialmente a serem semelhantes àqueles que eram antes. Temos uma demografia trágica, enfim, temos muitas forças que nos seguram, não é? Que nos puxam para baixo. E é nesse quadro que o próximo ciclo político continua a ser, o próximo e provavelmente o outro, bastante exigente. E, portanto, enfim, eu acho que isto dá para os dois lados, não é? Dá para dizer, por um lado, que, bem, quer dizer, estes últimos anos foram de tão forte sucesso, mas afinal ainda há tanto por fazer, é verdade, e é normal que a oposição diga isso. Mas também dá para dizer que, com o que está escrito neste relatório, nos relatórios do Fundo Monetário Internacional, que são mais negros sempre, porque o fundo é credor, não é? Com os relatórios os vários relatórios do lado europeu, é que a margem que existe para a próxima legislatura também é muito curta. E, portanto, também é possível dizer isso, não é? E, por isso, do ponto de vista político, hoje nós vamos ver isso, seguramente, reações para os dois lados, reações que, no fundo, se nós as juntarmos, dão uma reação equilibrada, vistas cada um do seu lado, poderão ser um pouco enviesadas para o lado que mais convém. E o que é que se espera de hoje do anúncio da coligação em relação às linhas gerais do programa eleitoral? Eu, sinceramente, não espero grande coisa. Mais do mesmo? Não diria mais do mesmo nesse sentido, como António Costa, não tanto, não é? Mas eu acho que o que está a acontecer é que, enquanto o Partido Socialista vai apresentando propostas por fases, não é? Fazendo render o peixe, vai também dominando a agenda mediática. A coligação tem estado calada. Sim. Quando até agora tem acusado muito o PS, Sim. ou tinha acusado o PS de não apresentar nada. Eu creio que, assim, do que nós temos falado, pelo menos, hoje, ontem, fontes, quer do PSD, quer do CDS, baixavam bastante expectativas, diziam que isto hoje iam ser só linhas gerais, que iam ser só coisas generalistas, que eram só, portanto, prioridades, no fundo, e que medidas concretas viriam no final de junho. Se for assim,
é um puro marcar de território político do ponto de vista mediático. É um bocado uma jogada política? É um bocadinho tentar não dar o palco todo e esvaziar um pouco o balão daquilo que será a Convenção Socialista que vai ser este fim de semana. Mas para isso funcionar tem que ser um bocadinho mais que linhas gerais, não é? Tem que haver aqui, e portanto eu esperaria que hoje houvesse 1 ou 2 iscos para os mídias e para o debate público morderem e para nós estarmos aqui a falar das propostas também do lado do PSD e do CDS, sendo que neste momento o que nós sabemos é que não há nada de concreto feito, não é? Não há a única coisa programa que se sabe para sistematizado. já é o corte de 600 milhões nas pensões, mas também ainda não se disse como é que se vai fazer. Sim, do lado económico há o que está no Programa Nacional de Reformas e há o que está no PEC, não é? Mas há mais coisas além disso, ou seja, enfim, nós aqui já demos, por exemplo, a notícia de que está a ser estudado também um crédito fiscal para trabalhadores com salários mais baixos, por exemplo. Ou seja, há mais para além daquilo que são os compromissos com que o Governo comprometeu o país perante Bruxelas e, portanto, eu esperaria que o programa, mesmo do lado económico, fosse um pouco mais amplo e fosse um pouco mais detalhado. Até porque o PEC é muito vago e tudo o que está ali é muito vago e o PEC é um documento que essencialmente traça fronteiras, não é? Nesse aspecto parece que o PS ganha vantagem porque apresentam medidas mais detalhadas até agora. É difícil dizer. Eu acho que o PS não tinha outra alternativa porque António Costa estava muitíssimo pressionado para dizer alguma coisa, para mostrar trabalho, para mostrar propostas. E, portanto, mas tem capitalizado desde eu creio que o PS avançou por necessidade própria, não é? Não, creio que foi uma coisa... Se tem capitalizado, não sei, temos que ver as sondagens. Não sei, de facto, assim, do ponto de vista mediático, diria que sim, não é? Fala-se muito do PS. Mas também tem sido sujeito a críticas, que são críticas normais de quem apresenta propostas. Portanto, ou seja, isto nunca é claro, não é? E, portanto, hoje diria que em áreas que não sejam política económica pura e dura, em áreas mais setoriais, talvez educação, talvez saúde, não sei, estou aqui a especular, diria que terá que haver qualquer coisa para que isto não seja só uma coisa vazia para tentar marcar terreno, porque senão não se marca terreno nenhum. Passos Coelho diz que a aposta vai ser na previsibilidade e acusa o PS de apontar um caminho incerto. Mas isso faz parte das mensagens que estão neste momento em jogo, portanto, do lado da coligação, que no fundo ainda não apresentou um programa, não é? Joga-se muito na defesa desta retoma moderada, joga-se muito, sobretudo, neste raciocínio. Nós chegámos aqui em 2011, isto estava tudo a arder, queda livre. Neste momento temos uma retoma, que é uma retoma modesta, mas que, no entanto, é sólida e é feita com contas equilibradas pela primeira vez na democracia portuguesa, que é um dado relevante. E, portanto, o nosso caminho é de uma recuperação nestes moldes, portanto, passo a passo, sólida, etc. E, portanto, esta é a mensagem do Governo, do PSD-CDS, sendo que é posta ao lado de outra, que é o outro lado da barricada. O que quer, de facto, propor é um regresso ao passado, quer nas pessoas que rodeiam Costa, quer nas propostas, que são tanto despesistas, que põem o carro à frente dos bois, etc, etc. E, portanto, isso é muito claro, é o que tem vindo a ser feito, que é um discurso de exaltação dos resultados versus um certo discurso de medo sobre o lado adversário. Do lado do PS é exatamente o oposto. Temos, no fundo, um discurso de valorização da destruição que foram estes últimos anos, dano social enorme, memorando que encerrou imenso desperdício, etc, etc, de valorização de todos estes problemas estruturais que nós referíamos há minutos, e, por outro lado, a afirmação de uma alternativa mais simpática para nós conseguirmos crescer, que passe por fomentar mais a procura interna, enquanto esses problemas estruturais não são resolvidos porque eles demoram tempo. E para tentar recuperar emprego, etc., sendo que Costa sabia que ia ter este problema de credibilidade, foi o PS que pediu o resgate, o PS tem essa pesada herança, apesar da história do PEC 4 ter sido chumbado, etc., tem, de facto, essa herança, está rodeado de pessoas que eram pessoas
do governo de Sócrates, o que era um pouco difícil não se rodear de nenhuma, não é? Visto que são pessoas bastante influentes do partido, mas tem muita gente à volta dele, desse núcleo, e eu acho que ele tentou resolver um pouco esse problema com o tal relatório dos 12 peritos. Economistas. Tentou credibilizar-se, tentou pôr números nas propostas, tentou, enfim, foi um ensaio para se afastar um pouco desse fantasma. Simplesmente o relatório, apesar de ser um exercício bastante inovador, e assenta toda aquela lógica, todo aquele modelo assenta um pouco em nós vamos fazer isto agora, gastando agora, na expectativa de um retorno que virá que nos permitirá pagar. Mas há coisas que não são certas. E é neste risco, ou seja, é neste risco e sobretudo aqui num modelo que tenta puxar pelo consumo privado, que de resto já é o que está neste momento a puxar pela economia, é neste risco que a coligação joga, não é? Dizendo isto é tudo muito simpático hoje, mas amanhã pode não ser bem assim, nós já vimos isto antes, etc. E portanto nós vamos ver esta luta durante os próximos meses, semanas, até pelo menos que não haja nada de novo que desequilibre isto. Uma coisa que podia ser nova seria propostas do PSD e do CDS para uma revisão constitucional. Propostas do PSD e do CDS que restringam ou que falem novamente da necessidade de reequilibrar o Estado Social. E aí teríamos um segundo patamar em que provavelmente o PS estaria mais ao ataque. E há vontade política para neste momento discutir essa possibilidade de revisão constitucional? Sinceramente não sei. O CDS e o PSD têm dito várias vezes que querem fazê-lo. Seria coerente com o perfil, sobretudo com o perfil de Passos Coelho, que desde o princípio que diz que parte da missão do governo não é só reequilibrar contas, é libertar a economia, ou libertar a economia de vários, ou seja, de restrições, grupos de vários grupos de interesses, seja de leis demasiado rígidas, enfim, tem sido esse o seu mantra também, e portanto, depois do conflito todo que ele teve durante estes últimos anos, creio que seria coerente retomar essa proposta que ele de resto fez em 2010. Mas não sei se o fará, sinceramente não sei se o fará numa corrida eleitoral que se prevê apertada. Pode ter vantagens, pode ter desvantagens, não é? Pode unir o eleitorado à direita, mas pode hostilizar bastante o eleitorado ao centro-esquerda, e os dois partidos, os dois blocos vão precisar do centro. E, portanto, enfim, confesso que não sei responder a isso, embora gostasse de ver um debate sobre o assunto. Qual é que parece que vai ser o maior desafio de quem governar o país nos próximos 4 anos? Não sei, eu acho que o desafio grande vai ser tentar reparar aqui a destruição destes últimos anos de forma mais rápida possível, sem prejudicar a sustentabilidade das contas públicas e das contas externas. E, portanto, o desafio vai ser, no fundo, tentar fazer o máximo possível em termos de emprego. Tipo, a economia serve para criar emprego e serve para pagar bons salários. Não vale a pena estarmos a falar de décimas de PIB, é para isso que serve. E, portanto, o grande objetivo é esse, é tentar fazer isso o melhor possível, o mais rapidamente possível, com o mínimo de desperdício e de forte desequilíbrio. Portanto, isto é muito fácil de dizer, é difícil de fazer. Bruno Faria Lopes, muito obrigada pela tua presença e análise nesta edição das 12.